E aí, turma, vamos dar continuidade então aqui ao nosso conteúdo de laboratório. Eu estou com o laboratório 2 aberto, tá? Mas esse é o laboratório número 3, porque ele vem no sentido de dar o suporte à atividade que foi dada na semana passada em relação ao laboratório 2, tá? Eu deixei lá uma atividade para vocês montarem a simulação, ok? E vocês têm que preencher lá os dados de medição de acordo com o que está aqui no final do roteiro, ó. Deixa eu baixar aqui. São essas perguntas que tem lá, né? São várias, mas lá vai cair três aleatoriamente para você resolver. Então você precisa ter a simulação feita, você precisa ter o gabarito feito ou pegar os dados na hora para poder preencher o roteiro, tá bom? Mas como eu já postei uma aula de como instalo o ATP, né? Uma aula de como utilizo o ATP de uma forma bem genérica, para que serve o ATP, mostrando o potencial do ATP. Essa aula tem o objetivo então da gente montar um circuito equivalente a esse, tá? Eu não vou pegar exatamente esses dados, eu vou estar mudando aqui aleatoriamente, mas basicamente eu vou montar esse circuito. Isso vem no sentido de dar o suporte para vocês em relação à ferramenta do ATP. Como faço medições com o que o ATP me tem disponível, ok? Então vamos usar as ferramentas básicas do ATP mesmo. Antes de começar, então, falar sobre a ATP, né, começar a fazer o guia de laboratório, eu só gostaria de relembrar o que foi falado no vídeo 2, né, que o ATP ele surgiu como ATP, que ele trabalha através de cartões, onde você tem que preencher o seu circuito através de linhas de códigos, né, que tem toda uma regra lá, é tudo tabelado, aonde vai as variáveis, e como tem isso era muito difícil de ser utilizado, né, foi criado o ATP Draw, e o ATP Draw traz esses códigos já embutidos nos bloquinhos. Então, quando você cria um circuito no ATP Draw, né, que é a parte visual do ATP, você conecta um bloquinho no outro, preenche os dados no bloquinho, nada mais é que você está montando aquele cartão que você consegue pegar no botão F4 do simulador. Ao longo dessa aula eu vou estar mostrando isso para vocês, tá bom? Bom, o ATP é uma ferramenta muito utilizada, né? Eu vou olhar aqui para mostrar para vocês aqui que está no roteiro, né? É um programa de aceitação mundial, realmente é mundial, que permite simular fenômenos transitórios eletromagnéticos, né? Considerando modelos sofisticados de linhas de transmissão, transformadores, dentre outros, assim como componentes de circuitos e elementos que controlam chaves e disparos de tiristores, dentre outras coisas aí que você consegue fazer com a ATP, criar componentes novos, dispositivos novos, relés novos e tá usando a ATP para testar isso lá dentro, né? Então a ATP é bem flexível, eu consigo pegar um circuito já montado lá dentro, desmembrar ele, criar outro produto, né? Eu posso pegar um transformador trifásico e embaralhar essas bobinas, eu posso alterar isso, esse circuito dentro do ATP, ele me permite fazer isso, tá? A simulação de sistemas elétricos, o que me permite, né? Então, simular sistemas elétricos, proteção, circuitos de proteção, análise de curto-circuito, transitórios, entre outros. Bom, basicamente então a ATP é isso, é uma baita de uma ferramenta para quem domina ela, para sistema elétrico de potência, tem tudo na mão, tá? É uma ferramenta muito confiável. Então ela é bem flexível, eu posso trabalhar ela com os próprios elementos do ATP, eu posso trabalhar com elementos da TAX, né, que é um pouco ali de eletrônica, técnicas digitais, circuitos digitais dentro do ATP, ou eu posso também estar criando novos elementos através da linguagem Modules, onde eu faço a programação dentro da Modules por escrito, tudo que você precisa criar de componente, tá? A gente vai, essa aula seria uma introdução para a gente começar então a trabalhar aí com a Modules. Vamos primeiro então mostrar aqui como que funcionam as medições dentro do ATP e na próxima aula a gente já começa a criar a nossa Modules. Vou fazer uma introdução na próxima aula sobre o que é a Modules, como funciona a Modules e vamos criar um medidor de energia dentro do ATP usando a linguagem Modules, tá? E aí ao longo dos laboratórios é importante que vocês acompanhem, que vocês aprendam a usar o ATP, porque as atividades avaliativas nas próximas aulas eu vou querer que vocês me enviem a sequência da minha aula, tá? Então eu vou começar a montar aí
Eu vou começar a montar com vocês o medidor, mas sempre vai ficar faltando um pedaço para vocês estar me enviando como atividade avaliativa. E na aula seguinte, então, eu com certeza já vai ter fechado a avaliação, e aí eu continuo da onde a gente parou, e aí vocês vão ter que me enviar com antecedência esse material. Então, não deixe para depois, tá? Quem tiver dificuldade com a ATP, esses vídeos que eu estou colocando aqui, essas aulas têm o objetivo de tirar todas essas dúvidas. Não tem dificuldade, a ATP é bem simples de usar, desde que vocês assistam os vídeos anteriores, que foi bem detalhado ali, coisas que você pode estar fazendo com a ATP. Em 2 vídeos foi mostrado tudo que você tem que fazer para não dar nenhum erro, tá bom? Bom, então, dando continuidade aqui a nossa aula, que foi pedido para montar? Foi pedido aqui um circuito onde eu tenho uma fonte, né, que representa a minha concessionária, um nível de curto-circuito, que representa a minha impedância desde a minha concessionária até o meu transformador da minha indústria. Vou considerar que eu tenho uma indústria aqui. Eu tenho um transformador de 75 kVA ligado em delta estrela aterrado. Eu tenho no secundário desse transformador, no lado de baixa, eu tenho 2 cargas. Uma de 40 kVA, a princípio não foi me dado mais nada aqui no desenho, e outra de 30 kVA, mas essa carga ela entra a 0,5 segundos de simulação. O que foi me dado de dados? Então, se eu descer aqui um pouquinho mais, eu tenho que a simulação ela tem que ter 1 segundo de simulação. Então, em 0,5 segundo eu tenho só essa carga ligada. De 0,5 até 1 segundo eu tenho as 2 cargas ligadas. Tá? Aqui não foi falado nada, mas é um medidor de RMS que está medindo o sinal aqui, provavelmente de tensão RMS dessa barra. Eu também vou mostrar como que faz essa ligação. A fonte que foi dada, 13.8, 60 Hz, com um ângulo de menos 90, porque a fonte lá do ATP ela é cossenoide, então a gente coloca menos 90 para ficar uma onda senoidal. Tá? Nível de curto-circuito de 100 MVA, ângulo de potência de 90, ângulo de tensão 0 graus. O transformador que foi dado é um de 75 kVA, 13.8 para 220, com uma impedância de 3,5%. E aí foi dado mais detalhe do transformador aqui embaixo. Se eu clicar aqui na imagem, vai me direcionar aí para o site da WEG, onde que está mais informações em relação a esse transformador. A carga 1, então, ela é de 40 kVA, com fator de potência 0,92. Ela é uma carga trifásica ligada em Y com neutro, tá? Então, ela é Y aterrado. Vamos ver lá na imagem. Carga em Y aterrado. A segunda carga também é em Y aterrado. Então a segunda carga é de 30 com fator de potência 0,65, trifásica também ligada em estrela aterrado. Chave da carga 2, ela liga em 0,5 e ela desliga em 1 segundo. Ou você pode pôr um tempo maior, já que a simulação tem 1 segundo de simulação. E você vai garantir que essa chave não abra. Bom, então aqui eu tenho os dados do transformador, que foi me dado pela fabricante, e aqui eu tenho o que pede, né? Pede para calcular a tensão de pico e a tensão eficaz, fase neutro no barramento de baixa tensão, que é a barra SEC, lá que está nomeado, tá aqui, barramento de baixa tensão. Essa barra, que é ao lado de 220 volts, barra SEC. Para as condições carga 1 ligada e carga 1 mais carga 2 ligada. Então, é antes de meio segundo e depois de meio segundo, garantindo aí que seu circuito já estabilizou essa energização da carga. Nunca pegar o transitório, tá bom? Corrente, eu sempre falo para pegar no final da simulação. Então, se aqui chaveou em 0,5, 0,4 já é um tempo bom. Se vai parar em 0,1 em 1 segundo, 0,9 está ok. Desde que você observe isso no gráfico, tá? Se nesse período que eu estou falando ainda tiver variação da forma de onda, então tem que aumentar o tempo de simulação para estabilizar o circuito. Bom, o item 2 pede a corrente de pico e eficaz no barramento de baixa tensão para as condições também de carga 1 e depois carga 1 mais carga 2. O item 3 pede o fator de potência do barramento de baixa tensão para as condições carga 1 e depois carga 1 mais carga 2. O item 4 pede a queda de tensão em percentual na impedância de entrada do alimentador. O item 5, a queda de tensão no barramento de baixa tensão para as condições carga 1 e carga 2.
No item 4 não foi falado, mas provavelmente é a mesma coisa, né? Que eu tenho duas condições ali. Plotar o gráfico de tensão e corrente RMS do lado de baixa tensão. Bom, vamos lá então, vamos começar a montar o circuito. Esse circuito eu preciso da fonte, o nível de curto-circuito e o transformador. Então vamos pegar aqui o ATP, eu vou abrir uma nova simulação, eu vou salvar esse circuito. Vou chamar ele aqui de Lab03. Eu vou aumentar aqui o tamanho da tela para os componentes ficarem um tamanho bom para visualizar no vídeo. Vamos iniciar então pela fonte. Vamos pegar aqui com o botão direito, dar um clique com o botão direito. Eu vou vir aqui em fonte, vou pegar uma fonte CA, né, AC. Vou dar dois cliques na fonte para editar ela. Vai ser uma fonte de tensão trifásica. O ângulo vai ser em graus. Vai ser uma tensão dada em RMS fase, porque é 13.8 que foi dado. E eu vou deixar ela aterrada. Então vai ser uma fonte aqui 13.800 volts. Então tensão RMS fase. Frequência 60 Hz. O ângulo de menos 90, que foi dado lá no roteiro. E o período dela ligada vai ser de menos 1 a 100, tudo bem, então, porque a simulação vai ser de 0 a 1. Então essa fonte vai estar sempre ligada. Então se eu voltar aqui no roteiro, foi dado que é uma fonte de 13.8, 13.800 volts, 60 Hz com ângulos de menos 90. Então tá aí. O preenchimento dela é bem simples. Então aqui é uma fonte de 13,8 kV. Essa informação, se eu colocar aqui, ela vai lá para fora. Então tá lá. Tá aí minha fonte. O próximo item lá do desenho é o nível de curto-circuito. O que foi dado no nível de curto-circuito? 100 MVA, ângulo de potência de 90 e ângulo de tensão de 0. Bom, o que eu coloco para apertar nível de curto-circuito? Eu vou colocar aqui uma carga RLC série. Vamos colocar aqui uma carga RLC série. Vamos interligar os pontos. Quando eu abro aqui, ele pede a minha resistência, indutância e capacitância do cabo 1, do cabo 2, do cabo 3. Então, não é o dado que foi me passado lá pelo roteiro, né? E geralmente o dado do roteiro é o dado que a gente encontra aí no dia a dia, certo? Por isso que muita gente não gosta de usar o ATP, porque o ATP ele não é dado de placa, ele é dados de circuitos, né? Então, nós vamos pegar aquela planilha que eu coloquei lá no AVA e vamos aqui na tabela, na aba de nível de curto-circuito. Então, foi dado que é um nível de curto-circuito de 100 MVA, o ângulo é de 90 e a tensão lá é de 13.800. E o ângulo de tensão de referência, eu vou pegar a fase A, vai ser 0. Então, ele me deu aqui um R de 1.16 vezes 10 a menos 16. Então, vamos lá. O R de 1.16 expoente a menos 16. E ele me deu ali um L de 5,05 mili. Aqui no ATP já entra em mili. Olha lá, ó, unidade em mili. 5,05 mili. Não entrar com vírgula aqui no ATP, tá? Que o ATP não aceita. Ctrl C, Ctrl V para fase 2, Ctrl C para fase 3, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Capacitância não foi dada, então não vai ser utilizado. E aqui a gente já preencheu então o nível de curto-circuito de 100 MVA. Simples assim. Eu vou medir aqui logo em seguida então aqui uma corrente. Vou colocar um medidor de corrente, probe de corrente. Botão direito, probe de corrente. Vou colocar esse medidor aqui. Dois cliques nele. Vai medir trifásico. 3 fases A, B e C. Vamos interligar aqui. E aqui também eu posso fazer um barramento para medir tensão. Vou botar aqui um probe de volts, probe tensão. Dois cliques. 1, 2, 3, fase A, fase B, fase C.
Eu vou renomear esse ponto clicando com o botão direito na bolinha. Botão direito. E eu vou chamar aqui de primário. Sempre maiúsculo, tá? Nome de nó, sempre maiúsculo. Se eu clicar com o botão direito de novo, eu posso mandar exibir esse nome pro lado de fora. Então ficou aqui. Vamos alinhar esse circuito aqui. Vamos pegar agora um transformador, certo? Vamos ver lá o nosso desenho. Foi dado tá até com o mesmo nome. Ok, então 13.8, nível de curto-circuito, medidor de corrente, um transformador de 75 kVA, medição de corrente e duas cargas. Então vamos lá no nosso circuito. Botão direito, transformador, ideal não, vamos pegar o transformador saturado trifásico. Então vamos pegar um transformador aqui, vamos colocar ele aqui. E esse transformador ele veio com 3 enrolamentos, a gente vai abrir ele e vamos desativar o terceiro enrolamento. Vamos ficar só com 2, tá bom? Bom, mas o que foi dado do transformador? Vamos lá, vamos dar o OK aqui para o nosso ícone voltar ao normal. Esse transformador aqui ele é delta estrela, então já vamos corrigir. Delta estrela. E já vamos aterrar aqui, botão direito na bolinha do terra e aterrar a parte de baixo, tá? Ó, secundário neutro, tá? Então essa bolinha é do secundário neutro. Por que secundário neutro? Porque o secundário é a estrela aterrada, ele tem uma saída de neutro. O delta não tem neutro, né? Não tem saída, não tem ponto comum, então ele não tem a bolinha aqui embaixo, tá bom? Vamos interligar aqui no circuito. E agora eu preciso preencher os dados do transformador. O que foi pede aqui no meu transformador? Pede tensão no primário, tensão no secundário, resistência no primário e no secundário, indutância no primário e secundário, corrente a vazio, fluxo, resistência e magnetização, e ainda tenho que adicionar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas da curva de saturação, para poder representar aí um transformador fielmente. Se não tiver a curva de saturação, esse transformador seu vai funcionar perfeitamente, independente se você exceder a potência dele. E se você tiver a curva de saturação, não, ele vai se comportar como um transformador real. Ele vai ter queda de tensão se você exceder a potência dele, como se fosse um transformador de verdade. Então é muito importante você sempre manter aqui a curva de saturação certinha, tá? Funcionando. Bom, voltando ao nosso roteiro. O que foi dado do transformador? 75 kVA. Bom, ele foi dado o transformador da VEG, um dado de placa. Eu não vou fazer esse para não ficar idêntico aí o da aula de vocês. Então eu vou abrir aqui o site da VEG e a gente vai escolher um aqui. 1000 kVA, 112,5, 150. Vamos pegar um aqui, tem 300, 500, 700. Vamos pegar um de 300. Vamos fazer um filtro aqui. Bom, feito o filtro aqui de 300, então eu venho aqui transformador de 300, 13.8 para 220, 13.8 para 380, 13.8 380. Vamos manter aqui o de 220. Vamos manter o 220. É o mesmo do de vocês, só está mudando a potência do transformador. Tá? Vamos abrir ele aqui. Transformador aberto. Ele me dá alguns dados: 300 kVA, 13.8 na alta, 220 na baixa. É um transformador que está ligado em delta estrela aterrado, 60 Hz, trifásico. E aqui embaixo, se eu descer, tem mais um monte de dados aqui, né? Potência, tensão de novo, frequência, tipo de ligação, fase, instalação, temperatura. O que mais que foi dado aqui? Impedância, potência, perdas a vazio, perdas totais, corrente de excitação, nível de ruído. Bom, mas vamos voltar na ATP. ATP, que é tensão primária, tensão secundária. Então foi dado lá, né? Será que é 13.8 aqui? 13.800 e 220 aqui? E a resistência? E a indutância? E a corrente a vazio? E a resistência de magnetização? Bom, não foi dado, professor. Por isso que o pessoal não gosta de usar ATP. Porque não é dado de placa. Novamente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá para a planilha. Vamos na aba transformador delta estrela. E vamos preencher o que tem lá no transformador. A frequência dele é 60 Hz. A potência é 300 kVA. Aqui já está na unidade de kVA. Tensão do primário em kV, 13,8. Tensão no secundário em kV, fase,
0,22 kV, 220 volts. A impedância percentual desse transformador foi dado? Vamos ver lá. Impedância. Foi dada impedância, 4,5%. Então, vamos na planilha. 4,5%. Foi dada a resistência percentual? Vamos olhar. Não foi dado resistência, mas foi dada a corrente de excitação. Corrente a vazio, 1,9. Então, corrente a vazio, 1,9%. Bom, professor, como que a gente faz então se não foi dado a resistência? Se não foi dada a resistência, você pode preencher aqui embaixo, do lado direito, né, perdas a vazio e o cálculo da potência, né, das perdas de curto-circuito, perdas totais, já que não foi dada a resistência. Se a resistência for dada, vou colocar um valor aqui aleatório, você vai ver que o sistema já calcula aí os dados das potências e as perdas, né, a vazio e as totais. Mas como não foi dado por esse fabricante, mas o fabricante ele me deu a perdas a vazio e perdas totais. Vamos verificar lá? Voltando aqui então, perdas a vazio 700, perdas totais 3.670. Então, 700, 3.670. Voltando aqui na planilha, 700, 3.670. Bom, colocando esses dados, então, ele estima para mim aqui qual que é o valor do R percentual. Então, meu R percentual seria 1,22. Não é obrigado a colocar, só para você verificar aí que ele se aproxima bastante os cálculos, né? Mas, já como foi dado os outros, pode deixar sem essa resistência. Você então optou por preencher por perdas a vazio e perdas totais, tá bom? Preenchendo então os dados de placa do transformador na planilha, a planilha me solta os dados do transformador na TP. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a janela e vou dividir ela aqui metade. Vou abrir meu transformador e a gente vai preencher junto. Tensão do primário, 13,8. Tensão do secundário, 127. Por quê, professor? Porque está ligado em estrela. O ATP entende a tensão em cima de cada bobina. A bobina está ligada entre fase e neutro, tá? Por isso que não é 220, não é dado de placa aqui. Então, 127.0171. Mesmo dando vírgula aqui, porque o Excel trabalha com vírgula, né, português, mas o ATP é ponto, tá bom? Resistência do primário, 11.6486. Resistência do secundário, tá aqui, 0,0010. Indutância do primário, 109,3799. Resistência do secundário, indutância do secundário, 0,0093. E a corrente a vazio, 0,1947. Vou colocar 4 casas. O fluxo, 51.802. E a resistência de magnetização, vou deletar esse aqui, 816, deixa eu ver, 816, 171,4.4 ohms. Então tá aí preenchido, né, nossos dados, falta a curva. Então eu vou vir aqui nas características, na curva, vou dar um OK aqui para eu poder arrastar um pouquinho para o lado. Essa aqui é a minha curva característica do meu transformador. Então, 2 cliques novamente aqui. E eu vou precisar preencher agora esses dados aqui no ATP. Então eu vou acelerar aí um pouquinho o preenchimento, tá bom? Bom, preenchido. Se vocês observarem aqui que o I0 e o F0, ele corresponde a um ponto aqui da curva, praticamente o ponto central da curva,
característica que foi dada aqui do transformador, tá bom? Essa característica aí do ATP. Bom, ok, transformador preenchido, então simples assim, peguei os dados de placa, coloquei aqui na planilha, que já foi criada previamente, né? Ao longo aí das outras disciplinas, isso auxilia, né? Conversão, auxilia a montar esse tipo de planilha aqui, que é bem simples, é o que vocês fazem lá na disciplina de conversão, tá? Então, para não ter que relembrar tudo, a importância de você ter uma planilha aí, sempre fazendo os cálculos para você, tá bom? Na saída do transformador, vou colocar de novo um medidor de corrente. Então, um probe de corrente. Está aqui o probe de corrente. Novamente, medir 3 fases. Fase A, B e fase C. Vou fazer a ligação aqui. Eu vou fazer um barramento já logo aqui. Não precisava tudo isso. E um barramento para baixo. Eu vou pegar agora uma carga em estrela. Então, vou vir aqui na carga trifásica em estrela, que vai ser aterrado, né? Então vamos colocar aqui, posso aumentar agora aqui meu circuito. Vamos interligar ela aqui e eu vou aterrar o outro lado, ground. Vamos pegar mais uma carga do mesmo modelo. Vou colocar ela aqui embaixo. Antes da carga eu vou colocar uma chave controlada com o tempo. Então, uma chave trifásica controlada pelo tempo. Tá aqui. Essa carga vai entrar a partir de 0,5 até 1, até 10. 0,5 a fase B até 1. 0,5 a fase C até 1. Então, vou colocar aqui que ela está entrando em 0,5 segundos. Só para mim não esquecer. Vamos interligar. Vamos Ctrl Z aqui. Separar um pouquinho aqui. Interligando os dois aqui. Conectando. Agora vamos ver o dado da carga. A primeira carga é de quanto? Vamos ver lá no roteiro. Primeira carga de 40 kVA, fator de potência 0,92. Então vamos ao ATP. Ixi, o ATP me pede o quê? Resistência, indutância e capacitância dessa carga. Pô, professor, de novo, né? Não é dado de placa ATP? De novo, pessoal. Por isso que todo mundo tem ódio do ATP. Então, o que você faz com isso? Vamos na nossa planilha, né? Para isso que serve nosso auxílio aqui do Excel. Eu vou em cargas trifásica. O que foi dado então de carga lá? Vamos lá. 40 kVA ligado no 220, fator de potência 0,92. Então, 40, 220, fator de potência 0,92. A carga está ligada em delta ou estrela? Está ligada em estrela. Então, o que foi me dado aqui de resistência? Resistência, indutância e capacitância, 0. Se o fator de potência fosse negativo, ia dar capacitância e não indutância, né? Então, essa planilha já reconhece aí se a carga é indutiva ou capacitiva. Então, vou pegar aqui, vou arrastar novamente aqui o meu circuito para cá um pouquinho, para poder facilitar. Vou movimentar aqui. Aí. Abrindo a carga novamente, essa carga então ela é de 40 kVA, fator de potência 0,92. Vou deixar ali, escrito ali. Essa mensagem é só que vem aqui para fora, tá? Só relembrando que ela vem ali como uma instrução para você saber o que é. Resistência 1.1132. Indutância 1.2579 mH. Então vou copiar o resistor e vou colar na fase 2, na fase 3. Vou copiar o valor da indutância e vou colar nas outras fases. Capacitor deixo zero porque não tem capacitor. Ok, primeira carga está pronta. A segunda carga que foi dada no meu roteiro de 30 kVA com fator de potência 0,65. Então vamos lá. 30, fator de potência 0,65. Voltando aqui do nosso ATP, vamos preencher então nossa segunda carga.
30, kVA, fator de potência 0,65. O valor do nosso resistor 1.04866 e a indutância 3.25, 2138. Vou colocar um tanto de casa aqui. Resistor 2, Ctrl C, Ctrl V, resistor 3, porque a carga é equilibrada, então eu vou repetir esses dados nas três fases, tá? Não tem desequilíbrio de carga, é idêntico, né? Não foi falado nada sobre desequilíbrio, então repito aí em todos os casos. Bom, circuito montado, tá aí o circuito. Vamos ver o que está pedindo lá no roteiro agora. Voltando aqui no nosso roteiro, então foi montado aqui o circuito. Vamos deixar essa parte aqui para depois, quando chegar ali na parte específica para isso. Bom, pediu para simular algumas coisas aqui agora, né? Vamos começar aqui pelo item 1, então. Tensão de pico e a tensão eficaz, fase neutra do barramento de baixa tensão para as condições de carga 1 e carga 1 mais a carga 2. Então, pico e eficaz para o primeiro instante e o segundo instante, fase e fase neutra. Então, vamos lá no TP e vamos ver como que eu faço isso. Antes de tudo, foi falado que o tempo de simulação é de 1 segundo. Então, vou vir aqui em ATP, Setting, né, que é F3, e vou falar que a simulação aqui ela tem 1 segundo. Não vou mexer em demais situações. Quiser ativar o Power Frequency e colocar 60 Hz, mas a minha fonte aqui já foi definida como 60 Hz. Vou salvar meu circuito. Eu tenho um botão aqui de atalho para rodar, mas é o botão F2 do teclado. Então eu vou iniciar aqui a minha simulação. Ele vai rodar aí por um período. Quanto mais complexo o circuito, mais demorado é a simulação, tá bom? Bom, simulação já rodou. Agora eu vou abrir aqui o plot, que o atalho é o botão F8. Deixa eu fazer ele aparecer aqui, não quer aparecer, mas é o botão F8. Abrindo o plot. E a gente esqueceu de colocar o medidor de tensão na barra do secundário. Então eu só tenho um medidor de tensão. Vamos colocar, vou fechar. Não precisa fechar, pode deixar aberto, é bom mostrar isso. Eu vou vir aqui no plot de tensão, vou colocar ele aqui nesse ponto. 2 cliques, medição trifásica, fase A, B e C. Vamos dar um nome para esse nó, vou chamar de SEC de secundário e vou mandar exibir esse nome para lá de fora. Tá lá. Vou salvar. Vou dar um F2 para simular de novo. Toda vez que eu alterar o circuito, eu preciso rodar novamente. Eu não preciso ficar abrindo um plot toda vez que eu simulo. Por quê? Aqui tem um botão de atualizar. Então eu vou atualizar, ele vai buscar as novas contas, né, os novos gráficos que foi feito. Então aí, ó, apareceu agora então a medição das três fases do lado do primário, do transformador, e a medição de tensão das três fases do lado secundário. A corrente que vai do primário para o transformador, que a gente não deu nome para esse nó, mas ele chamou de X004, eu posso até exibir esse nome para fora. E ele também criou aqui uma corrente que vai do nosso X005 para o SEC, né, o secundário. Então, se eu abrir aqui o plot, está lá as correntes que foram criadas. Então, eu preciso medir agora a tensão, vamos voltar lá no roteiro, tensão de pico e tensão eficaz, fase neutra no barramento de baixa tensão. Então, vamos pegar as tensões de pico primeiro. Vamos abrir o TP aqui. Plot. Tensão secundária. Vamos pegar as três aqui só para vocês verem. Está tudo equilibrado. Está lá o circuito. Vamos pegar um zoom aqui na forma de onda. Vou pegar, como a simulação ela tem uma variação em 0,5 e ela acontece em 1 segundo, eu vou pegar o gráfico aqui em 0,4 porque está tudo em regime permanente, tá? Então 0,4, aqui já é vírgula, tá? Aqui não é ponto. 0,4 e eu quero pegar só um ciclo. Então eu vou colocar 16 milissegundos. Então 0,4, 16666, porque eu já estou ali, ó, na segunda casa depois da vírgula.
né, que já representa para mim o milissegundo. Então tá aí, ó, um ciclo de forma de onda. Se você olhar o gráfico vermelho, que é a fase A, ele pegou certinho um ciclo, né? Então todas elas equilibradas. Então se eu pegar aqui o cursor e andar aqui, eu consigo enxergar onde o cursor está relando e eu consigo ver os valores máximos aqui, ó. 178,82,86, então seria 86 aqui o maior valor. Vamos ver aqui na fase B. Fase B é a verde. 178,86, mesma coisa. E a fase C é o azul, 178,86, tá lá. Então, fase A, vermelho, fase B, verde, fase C, azul. Posso remover uma delas, né, e deixar só aqui, eu quero medir, ou já, a gente já mediu aqui, não tem problema também. Vou deixar só a fase A. Se eu congelar aqui e der um refresh, ele vai atualizar, deixando para mim só o gráfico que eu quero, sem tirar o zoom. Se eu descongelar aqui, ele volta o gráfico todo. E para mim voltar o gráfico todo, é só apertar com o botão direito aqui nessa janela também, que ele volta o gráfico todo. Antes de voltar o gráfico todo, já que eu medi o valor de pico, né, da tensão, fase neutro, vamos pegar lá agora quando entra a segunda carga. Então, esse aqui é 178, quanto mesmo? 178,86, né? Quando é uma medição só, o valor vem aqui para baixo, tá? Quando é mais de uma, ele cria uma janelinha. 178,86. Vou aqui agora e vou mudar para 0,9, já que a simulação tem 1 segundo. 0,9166666. Ele já atualizou. Então agora a tensão aqui está dando 178,09. Houve uma queda então pequena aí, mas houve, né? Já que esse transformador ele é grande, para esse circuito ele é de 300. Provavelmente no de vocês aí vai ter uma queda um pouco maior. E aí vocês vão ter que preencher lá os dados lá na avaliação. Bom, então essa seria a tensão pico fase neutro, que o roteiro pede. Se eu clicar com o botão direito aqui no gráfico, ele volta aí a forma de onda completa, tá bom? Professor, como que eu pego a tensão fase-fase? É só você pegar um menos aqui e fazer VA menos VB. Aí eu pego menos VB menos VC, menos VC menos VA. Então aqui eu tenho as três fases, tensão fase-fase, que seria o nosso 220. Então eu vou tirar, vou dar um zoom aqui só para vocês verem que está aí tudo certinho. As três fases, mas eu vou tirar, deixar só uma, para não confundir vocês. Então só a tensão AB, fase AB, eu vou vir aqui pegar o mesmo intervalo, 0,4, 0,4166, e eu vou medir aqui o valor de pico. Está dando 309,84. Então teve uma queda aí pequena, né? Que seria o 311, seria o nominal, né? Do 220. Vamos pegar agora em 0,9 segundos. 0,91666. Eu tenho 308,51. Então esses dois são os valores aí. Infelizmente, por ser forma de onda instantânea, você não consegue ver a variação igual você vê no gráfico RMS, né? Bom, mas pediu o valor eficaz. Para fazer o valor eficaz, eu preciso dividir essa forma de onda então por raiz de 2, né? Para tirar o valor de pico. Então, aqui que é o valor de raiz de 2? Seria 1,4142. Então, alguma coisa dividido por raiz de 2 seria a mesma coisa que eu multiplicar por 0,707, né? 0,707,1. Então, eu vou pegar esse gráfico aqui, da fase, e vou multiplicar ele por 0, aqui vou colocar vírgula, 707,10678. Vou colocar todo o valor aqui para garantir que não vai ter nenhum erro. Bom, o gráfico já atualizou. Vou pegar agora novamente aqui em 0,4 e 0,4166.
Se eu pegar agora o valor aqui de cima, não é mais o valor de pico, já deu 220 ali, ó, 219,09, né, que seria o valor eficaz. Mas ainda está me apresentando ele, a amplitude máxima está no valor eficaz, mas a forma de onda ainda ela é instantânea, né? E se eu medir agora lá em 0,9, também vai dar o valor lá correspondente ao pico no valor eficaz. Então, 0,9 até 0,916666. Eu tenho aqui um valor então de 218,15, o maior valor que deu aqui, ó. No caso de vocês vai dar uma queda maior, tá? Já comentei isso, mas é só por garantia aí para vocês simularem. Eu não vou repetir para o valor fase neutro, que seria só pegar então aqui a tensão VA e multiplicar aqui por 0,707, tá? É a mesma coisa. Como que eu posso fazer isso através do eficaz mesmo, né? Medir o RMS. O ATP ele tem a TACS. Então, se eu vier aqui na TACS, a TACS me tem alguns dispositivos, né? Algumas ferramentas de eletrônica. E aqui ela tem um medidor RMS. Ó, deixa eu trazer aqui um pouquinho para cima. TACS, RMS medidor. Então, eu vou colocar aqui. E lá na videoaula 2, eu falo do Holybook, né? Você vier aqui no Help, ele fala qual Holybook que você tem que olhar para você saber mais informações. Mas aqui, basicamente, ele vai fazer as contas, né, do que você colocar entre o canal 1, canal 2, 3, 4 e 5 e por diante. E o canal de saída vai ser o valor RMS. O tipo, se você colocar 88, ou 98, ou 99, você muda ali a variável, né? Então, eu vou querer um sinal de saída, então vai ser 98 dentro do tipo do medidor. Eu quero que ele saia com o valor RMS, tá? Bom, eu vou querer o RMS aonde? Do lado de baixo. Então eu vou pegar um sinal aqui e ele pede para mim escolher qual que é a fase. Vou pegar a fase A mesmo, tá? E na saída, eu sei que essa aqui é a saída, ó, output. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu sei que isso aqui é a entrada 1, que essa aqui é a entrada 2. Então, na saída, como isso aqui é uma TACS, eu preciso pegar um probe de TACS. Probe TACS. Porque ele vai medir o sinal de uma TACS. Vou vir aqui, ligo aqui, dou 2 cliques. Ele é monofásico, né? Vai medir só um sinal ali na saída, tá? O meu componente, ele está em uma caixinha monofásica. Eu vou rodar para vocês verem que ele não vai simular, tá? Vou apertar F2 e vai dar erro de simulação. Eu já sabia disso, porque, ó, vamos pegar aqui no F5. Quando eu aperto F5, para quem não quiser apertar F5 aí, só vir aqui em ATP, mandar abrir o arquivo lis. Quando você abre o F5, ele te mostra uma mensagem de erro. Ele te mostra uma mensagem de erro entre essas duas faixas de erro aqui, ó. Ele te dá uma mensagem falando aí que você ligou um componente TACS, mas ele não foi associado a nenhum tipo de variável, né? Por quê? Porque você está ligando um componente da parte digital com o circuito elétrico. Então ele não sabe o que você está pegando aqui, né? Você precisa falar para ele se isso aqui é um sinal de tensão, se é um sinal de corrente. Você precisa fazer o acoplamento. Então você precisa vir aqui na TACS e pegar esse componente aqui que ele, como se diz, seria o nosso coringa aí, né? Que vai fazer o acoplamento. Eu vou ligar ele aqui em cima no circuito elétrico. Bom, antes de fazer a conexão dele no circuito, porque se eu fizer a ligação aqui, ó, ele vai perguntar para mim assim, ó, qual fase eu quero medir. Eu vou escolher uma fase. No caso aqui veio a fase A. Mas se eu puxar a fase B para cá e quiser fazer a tensão fase-fase, né? Aí já não dá certo. Então, seguro o clicado aqui, deleta essa linha. Eu vou abrir o componente e vou falar para ele aqui, ó, que ele é trifásico, tá? Então, 3 fases. Ele vai ficar funcionando de 0 a 1000 segundos. Basicamente é só isso que eu preciso. Ele vai medir o que aqui para mim? É um nó de tensão ou vai ser um nó de corrente? Então, a princípio eu quero medir tensão, né? Tensão RMS, então deixa tensão. Se eu for medir corrente, eu tenho que mudar ali para corrente. Como eu defini que ele é trifásico, então na hora que eu puxo agora, ó, ele já não pergunta mais, porque ele já ligou as 3 fases, tá? Feito isso, eu posso salvar, mandar simular. Vai ver que vai rodar agora sem nenhum problema.
eu vou acelerar essa simulação aqui. Simulação feita, eu vou vir agora aqui no plot e vou mandar ele atualizar. Vai aparecer a opção agora do medidor tax aqui embaixo. Então vai atualizar, fica olhando que vai aparecer agora o probe tax que a gente colocou aqui na saída do medidor RMS. Então eu vou mandar plotar agora a tax e ele vai me dar a tensão na fase A. Olha lá, ó, 126,48 e depois de 0,5 houve uma queda, ó, olha lá, uma variaçãozinha. Olha aqui embaixo está o valor. Houve uma variação aí, então 125,93. Professor, mas se eu quiser medir agora a tensão fase. Então você precisa pegar a outra fase e ligar no ponto 2 e falar que você vai ligar a fase 2 para uma fase só. Desculpa, aqui é uma fase só, a fase B. Ok? Aqui dentro você tem que definir quem é o positivo, quem é o negativo, e ele vai fazer a diferença entre os dois pontos. Não vou alterar nada para vocês verem que não precisa alterar. Vou rodar novamente a simulação, porque eu alterei o circuito, então eu preciso rodar de novo. Tá? Vou acelerar de novo essa simulação aqui. Simulação rodou, vamos atualizar de novo. Agora eu vou passar para a tensão fase. Pegar aqui o plot, eu vou rodar. Olha lá, ó, 219,06, 218,12. Ok? Então, assim que eu começo a utilizar tax, tá? Então, para mim poder usar a tax junto com o circuito elétrico, eu preciso fazer o acoplamento e falar o que eu estou fazendo. Então, eu mostrei aqui a medição de tensão. Fique à vontade aí para fazer o teste com a medição de corrente, tá bom? Vamos seguir o nosso roteiro aqui. Pediu a corrente de pico e eficaz no barramento de baixa tensão para a condição de uma carga e as duas cargas. Então, a corrente foi dada aqui pelo meu medidor no secundário. Vamos pegar aqui as três fases. A princípio, está ali tudo estabilizado. Eu tenho a primeira carga, quando entrou a segunda carga, eu não vou ficar pegando o valor de pico novamente, porque vocês já entenderam como que é o processo, tá bom? O objetivo aqui era fazer funcionar e mostrar como que eu pego. Então já mostrei para tensão. Vocês agora pegam aí o valor de pico aí para corrente, vê qual que é o maior valor certinho, tá bom? E coloca lá na avaliação conforme o que for pedido para vocês. Então aqui está a minha corrente. No primeiro instante e o segundo instante, pediu o valor eficaz. Você pode multiplicar aqui por 0,7, né? Conforme foi já calculado aqui previamente. Ou você faz alteração aí para o seu medidor RMS passar agora a medir valor de corrente pelo nó de corrente aqui. Tudo bem? E deletar a fase B, né? Vamos pegar a corrente da fase A e você simula novamente, aperta F2. Depois de simulado, quando você atualizar, você já vai ter aqui então a medição aí de corrente eficaz RMS, né, 104 e 177 amperes de acordo aí com a carga que foi conectada. Seguindo o roteiro, então, ainda na parte 3, ele pede para calcular, medir, né, na realidade, o fator de potência do barramento de baixa tensão para as duas condições. Pô, professor, como é que eu vou fazer para medir, então, o fator de potência aqui do meu barramento? Eu vou ter que me pegar a tensão da barra e a corrente da barra e ver aqui o defasamento entre a tensão e corrente no tempo. Pego esse tempo, converto em graus e aí você tem então o fator de potência. Eu vou mostrar que esse é o jeito mais difícil de fazer, por isso que nós vamos criar um medidor mais para frente nas próximas aulas. Bom, então vamos fazer isso. Vamos abrir aqui o plot. Eu vou pegar a tensão no secundário, na fase A, e a corrente no secundário, na fase A. Vou dar um plot. Tá aí os dois. Eu vou pegar uma forma de onda naquele mesmo ponto, 0,4, 0,4166, só para a gente ter como referência. E aqui eu vou querer saber que hora que passa pelo zero, né, os dois sinais. Então eu vou pegar o primeiro da tensão e depois a corrente, que a tensão passa primeiro em vermelho,
Tá aqui, tensão em vermelho, passa primeiro e depois passa a corrente. Então eu vou pegar aqui o cursor, eu posso trabalhar aqui à distância ou eu posso simplesmente dar um zoom aqui nessa região para poder ter uma precisão um pouco maior. Então eu vou olhar aqui agora quando que essa tensão minha ela vai mudar de positivo para negativo. Então vamos avançar aqui. Olha lá, nesse ponto. Então eu vou pegar um ponto antes de mudar, tá? Nesse ponto antes de mudar, eu tenho aquele valor de tempo. Então eu vou anotar esse valor de tempo aqui. 0,40973. Tá aí anotado. Eu vou agora pegar o próximo, né? Quando a corrente passa pelo zero. Então vamos pegar agora o verde. Quando o verde chegar no zero, a gente pega o tempo. Infelizmente a janela não foi suficiente, então vamos aumentar a janela um pouquinho mais aqui. Vamos adiantar então a gente achar o valor que muda para negativo. Aqui, ó. Volta um ponto antes, ó, 0,5. Então vai ser quanto? 0,4108. É o tempo que está aqui, ó. Esse é o tempo do relógio, tá? Esse é o valor de amplitude. Então, quando chegou nesse tempo, houve a mudança de positivo para negativo. Então, zero, né? Zero de corrente. Menos o tempo na hora que a tensão passou pelo zero. 0,40973. Eu tenho esse tempo em segundos, certo? Eu sei que um ciclo, 16 milissegundos, ele dá 360 graus, certo? Vou fazer uma regrinha de 3 aí. Se 16 milissegundos dá 360, esse valor dá quanto? Então vai ser esse valor vezes os 360 graus dividido por 16,666 expoente a menos 3, 16 milissegundos. Isso corresponde a 23 graus. Se eu fizer então o cosseno disso, cosseno de 23,11, eu tenho o fator de potência 0,91, praticamente 0,92, né? A nossa carga lá quando foi calculada foi 0,92. Então pode considerar que tem um errinho ali na nossa medição ali no tempo, né? Uma pequena variaçãozinha que passa às vezes de um valor maior na hora de mudar de positivo para negativo. Então vamos arredondar aqui para 0,92. Bateu então com a carga que a gente queria. E agora quando eu junto as outras duas cargas, né? O fator de potência 0,92 e de 0,65. Então eu vou pegar aqui 0,9 agora, que é as duas cargas ligadas. E eu vou dar um zoom novamente aqui no gráfico, onde essas duas cargas, esses dois sinais passam pelo zero. Vamos pegar primeiro o maior, que na verdade é a corrente, bem por aqui, ó, 0,14, olha lá, positivo, negativo, positivo, negativo. Então esse ponto aqui corresponde a 0,91133, tá aqui o tempo, ok? O valor em preto, menos, agora vamos pegar o vermelho, que hora que o vermelho passa aqui. Vou mandar com a mão, vou usar o teclado aqui, fica mais fácil, tá? Usando o teclado para o lado, a setinha para o lado para o outro, eu consigo deslocar a barrinha. Então ficou lá 0,0974, tá aqui. Isso corresponde a esse tempo em segundos, vezes 360 graus, que é a nossa regra de 3, dividido por 16,666 expoente a menos 3, que corresponde a um ciclo. Eu tenho 34 graus. Cosseno desse valor vai dar aí 0,82 o fator de potência, tá ok? Então assim que eu consigo encontrar aí o meu fator de potência, a princípio usando aqui as ferramentas de medição do ATP, já que o objetivo nosso é esse, é mostrar como faz as medições aqui no ATP.
Bom, item 3 feito, cavador de potência para as duas situações. A queda de tensão na impedância de entrada do alimentador. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a tensão na barra de entrada. Vou pegar o valor de pico mesmo. Vamos pegar aqui o valor de 0,4. 0,4166. Vou pegar só para uma situação, tá? Para poder acelerar aqui a aula. Qual que é o valor de pico aqui? Vamos pegar o valor eficaz, que é o que vocês estão acostumados. Então, porque facilita na hora de fazer a seguinte conta. Já vou falar para vocês. 0,707, cadê aqui? 707, tá aqui. 707, 106, 78. Vamos pegar aqui o valor máximo. Bom, ele pegou aqui, ó, 7.966. Esse é o valor fase neutro, né? Então, se eu multiplicar por raiz de 3, eu tenho fase. Mas eu poderia ter pego aqui VA menos, né? Pegar o menos VA e VB. Então, eu tenho aqui 13,8. Vamos pegar então para ver se bate. Agora eu quero provar. Menos tensão primário, VA menos VB. Plot. Vamos pegar novamente aqui 0,4. 0,46666. Vamos pegar aqui a amplitude. Claro que faltou multiplicar por raiz de 2 aqui, né? Mas vamos dividir aqui então, peraí. Multiplicar por 0,70710678 para ter o eficaz. Se não, bastava eu multiplicar esse valor aqui por raiz de 2 da calculadora, para ter o valor de pico. Mas eu quero trabalhar com o valor RMS, 13,8, que é o que vocês estão acostumados. Então, se eu achar o maior valor aqui, ó, dá 13.797. Exatamente está na calculadora, 13.797. Então, eu multipliquei por 0,7, que era a mesma coisa que dividir esse valor por raiz de 2. Ou eu multiplicava esse por raiz de 2. Por que eu optei por fazer assim? Porque agora, basta eu pegar esse valor e dividir por 13.800, que é o nominal, por isso, né? Porque senão eu tinha que mudar o valor de 13.800 para o valor de pico, multiplicar por raiz de 2. Então eu vou pegar o 13.797, dividir por 13,8, vou multiplicar por 100, para poder passar em percentual, menos 100, para poder ver o que sobra, né? Então houve uma variação aí de menos 0,0179%, né? Claro que quando você fazer a medição aqui para a situação de carga 1, carga 2, esse percentual vai ser maior. Vamos fazer a mesma análise agora para a situação aqui da carga da baixa tensão. Para isso, vamos utilizar o nosso medidor RMS, que já está aqui. Medir tensão, e vou pegar a tensão fase, pegar a fase B, vamos ter que voltar e vou ter que rodar de novo. Para não ter que fazer todas aquelas contas novamente, que eu acabei de fazer aí no plot, né? Pegar aqui VA menos, né? VAB, cadê? Tensão na fase A, tensão na fase B, aí eu tenho fase pico, divido por raiz de 2, tenho eficaz. A gente já vem aqui e já pega o valor eficaz, já tem o medidor RMS ali. Opa, faltou dar um refresh. Tem que atualizar, está medindo corrente aqui da simulação anterior. Atualizou, pego novamente, porque mudou o nome do nó. Então eu tenho aí, ó, já, ó, 220, na realidade agora eu tenho o valor eficaz, 219,07 e 218. Então se eu pegar aqui a calculadora agora e pegar aí os 219,07 dividido por 220 volts vezes 100, para passar para percentual. Vou subtrair de 100 para ver o quanto que variou. Então variou aí 0,4%. É claro que na situação de vocês vai ser uma variação maior, porque o trafo é menor, tá? Como o trafo aqui é grande, a variação foi pequenininha. Ok? Façam a mesma análise aí para a situação com
duas cargas. Então, 218,12 dividido por 220 vezes 100 menos 100. E eu tenho uma variação aí, menos, né, porque afundou, negativo, de 0,85%. Então, assim que eu consigo medir aí quanto que foi a minha queda de tensão no barramento. Por último, aqui no 6, plotar o gráfico de tensão e corrente RMS do lado de baixa tensão. Bom, já foi feito, né, ao longo da aula, a gente já fez usando esse medidor RMS. Então, esse medidor, teoricamente, seria para usar agora, nesse último item, mas já foi feito aí toda essa explicação de como utilizar. Então, é isso. Não é difícil usar ATP. Vocês viram aí que sem a planilha fica difícil um pouco, né, fazer, porque o ATP não é dado de placa. E é bom, eu sempre aconselho meus alunos, eu já falei isso no vídeo anterior, mas vocês ir criando a planilha de vocês ao longo do curso, porque isso vai ajudar muito lá na frente, porque para você buscar o material, para você relembrar conteúdos de eletrotécnica, de automação, de conversão, você tem na sua planilha aí com várias abas, cada um para um assunto específico, isso ajuda bastante. Espero que vocês tenham entendido aí, viu que não é difícil mexer com ATP. E na próxima aula eu vou começar então a fazer uma introdução à linguagem Modules. Vamos começar a falar da Modules. Pegue essa aula que eu fiz agora, faça ela reproduzindo os dados para os dados do roteiro de vocês. E aí vocês preencham a avaliação do laboratório 2, tá? Então fica aí, até a próxima aula.